Sejam bem-vindos todos mais uma vez. Senhor hoje daremos início. É um tema que não é muito popular, foi anunciado apenas hoje, então talvez não tenha muitas pessoas entrando. A minha esperança é que depois seja assistido, né? Mas é um tema fundamental que é a escola de Frankfurt e o comunismo eh, cultural. É super importante. Espero eh, compartilhar aqui com vocês para dar uma introdução breve a que coisa nos referimos com escola de Frankfurt. Para iniciar e entender um pouquinho a importância dessa temática, tem uma história que é bem interessante de un escritor llamado Chesterton, un escritor inglés, y él conta una historia de un menino que va para una praça un día que estaba ventando muito y fica bravo con o vento, porque era un vento que estaba bastante forte. Só que esse menino de 3 anos, no momento que fica bravo, olhando para a mãe, olha naquela praça as árvores. E então, bravo como estava, fala para a mãe: Mãe, não é possível tirar essas árvores daqui. Se a gente tira as árvores, acaba o vento. É interessante isso. Por quê? Porque é um erro que pode ser o erro mais comum. Achar que o que eu vejo, o que eu estou vendo são as árvores se movimentando fortemente, que elas sejam a causa do vento. Isso que aconteceu com esse menino acontece com muitas pessoas. A gente vê na sociedade mudanças profundas e acha que talvez a revolução, como aconteceu no ano 68 na França, o maio de 68 famoso, que seja a causa das mudanças na sociedade. Mas na verdade é aquilo que eu não vejo, que é o vento. O vento são os pensadores, são as ideologias que estão por detrás. Acontece conosco o que aconteceu com o menino muitas vezes. Olhamos e vemos as árvores se agitarem e achamos que talvez seja a causa, mas é o contrário. Elas são manifestações da ideologia. Com a escola de Frankfurt é muito importante entender isso, porque estamos falando aqui de comunismo. Comunismo não no sentido tradicional, como eh, geralmente as pessoas entendem o comunismo. A maioria das pessoas não sabe que coisa é o comunismo, eh, só tem ideias sobre que coisa seja o comunismo, mas o comunismo como um fenômeno que deixa agora os proletários, que deixa a classe de trabalhadores e se muda para o contexto cultural, principalmente, não unicamente, principalmente para as escolas e as universidades. Então, vamos ver que coisa foi a Escola de Frankfurt hoje, brevemente, apresentar o projeto que eles têm e apresentar de forma realmente científica. ¿En qué sentido científico? En sentido que entendamos como eles pensam e por que eles querem fazer as coisas que iremos mostrar agora. Bom, a escola de Frankfurt, então, o marxismo cultural da escola de Frankfurt. Tá, perfeito. Em, ¿Cuál é o contexto histórico en que nace esa escuela de Frankfurt y por qué es importante?
Bom, o contexto histórico é o contexto do século XX, que vocês conhecem muito bem. Temos, por um lado, o liberalismo político, que realmente depois a gente tem que falar também sobre o liberalismo para entender que o liberalismo não é a solução ao problema, mas é parte do problema. Achar, como fala Bruno Genta, que é um filósofo argentino que foi assassinado de fato pelos comunistas, pai de família, né, na Argentina, achar que a gente combate o comunismo apoiando o liberalismo é um erro. Mas sobre esse tema a gente vai falar depois, não? Como o liberalismo realmente não é solução, mas parte do problema. Mas agora a gente vai se centrar no comunismo, que realmente bem pior que o liberalismo. Bom, na Primeira Guerra Mundial, vocês se lembram aí, desde o ano 1914, durante 4 anos, um conflito que devastou totalmente a Europa, destruyó imperios históricos, como es o Imperio Austrohúngaro, que durante séculos tinha subsistido. Entonces, con la Primera Guerra Mundial acaba aquella orden que ainda tinha coisas políticas, mesmo com muitos erros e muitas críticas que nós poderíamos fazer, tinha ainda aquilo da ordem natural, que depois iremos falar sobre isso também. A ordem natural. Eh, na Germânia, então, acontece eh, a pós-guerra e um período bem turbulento que va desde el año de 1919 hasta el año 1933. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Alemania va a ser un centro, eh, no solamente por conta que Frankfurt está en Alemania, mas también por conta que acontecerá una cosa que es extraña para los comunistas y que da origen a Escola de Frankfurt. Alemania, entonces, está en un periodo difícil, turbulento. Eh, o Tratado de Versalles, vocês ya saben un poco de esa parte de historia, se ha dejado ferida a alma alemana. Alemania tinha sido realmente devastada y humillada. Entonces, esa derrota militar, juntamente con el Tratado de Versalles, y los movimientos revolucionarios marxistas que ya existían, nos tenemos una tentativa marxista clásica, tradicional, aquel marxismo que tenta fazer, implantar o comunismo por meio da violência, da guerra, como acontecia, por exemplo, acontecerá depois também em Sudamérica, aqui no Brasil, na Argentina, no meu país também. O marxismo clássico tinha tentado na Germânia da pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, colocar, instaurar o comunismo. Segundo as predições do Marx, e isso aqui é importante, o comunismo era um período, uma etapa que necessariamente ia acontecer em um país desenvolvido, enfim, com algumas características que a Alemanha parecia ter todas. No ano de 1917, então, acontece a Revolução Russa, que é a Revolução Comunista Bolchevique russa, en un país que no estaba desenvolvido, en un país que tinha ainda una orden política diferente, porque tínhamos os zares, que eran reis, mas na Alemanha, que parecía que debería acontecer aquela revolução, aquela predição comunista do Marx, não acontece. Mas
todo contrario. No solamente que no acontece, mas acontece o contrário. O proletariado apoia o surgimento do fascismo, no caso da, da Alemanha, será o nacionalsocialismo, o nazismo. Então, aqui está a primeira coisa que nós devemos entender para entender eh, o que a Escola de Frankfurt quer. Temos um país onde, em teoria, deveria acontecer uma revolução marxista, onde o proletariado deveria apoiar essa revolução marxista, e não acontece. Acontece todo o contrário. O proletariado acaba apoiando o nacionalsocialismo, o nazismo, o fascismo, porque será en todo un momento en que Hitler llegará ao poder y toda a força do movimento nacionalsocialista. Então, a pergunta que fica, se resposta para os marxistas e também para os pensadores da Escola de Frankfurt é por que aconteceu isso? Por que o proletariado, por que os trabalhadores acabaram apoiando o fascismo e não o comunismo? Bem, é nesse contexto histórico que vai nascer o Instituto de Pesquisa Social. É o nome que foi dado. Inicialmente era para o estudo do marxismo, explicitamente. Tom, Félix Weil, que é um compatriota argentino, um judeu, que tinha milhões na Argentina, é aquele que cria o instituto, que financia o instituto em Frankfurt, para a pesquisa social e para entender o marxismo. Se llama Escola de Frankfurt porque está ligado à Universidade de Frankfurt. A intenção era estabelecer um centro que fosse independente para o estudo do marxismo, mas sempre já Felix Weil entende no âmbito social, e isso aqui é importante porque independente, que quer dizer? Que não queria depender dos grandes centros marxistas, não queria depender da Revolução Russa ou do marxismo clássico, como é o marxismo eh, que se apresenta na época, tentando fazer uma revolução armada. Então, o Felix Weil ele quer um estudo social do marxismo. E ele tem em mente isso. Por que não acontece a revolução na Alemanha? Deveria acontecer, segundo os pronósticos de Karl Marx. Mas não, e está acontecendo o contrário, o fascismo. Bom, o primeiro diretor do instituto afirmou no discurso de abertura, Karl Gumberg, a convicção inabalável de que o marxismo é a ciência da sociedade formará a base de nosso trabalho no Instituto. Isso é importante por quê? Porque eles entendem mudar o centro. Para Marx e o marxismo clássico, o centro é a luta de classes. Entendendo isso na forma econômica entre proletários e burgueses. A escola de Frankfurt, iremos ver, vai mudar isso. E aqui que vai nascer eh, esse laboratório de uma nova sociedade. Estamos ainda no ano 1923. Então, desde o início, o Instituto pretendia ser interdisciplinar. Não apenas economia, mas também filosofia, sociologia, história e psicologia. Com a chegada de Max Horkheimer, um autor fundamental da Escola de Frankfurt,
en 1930, él llega a ser un director del instituto, esa vocación social y interdisciplinar se intensifica ainda más. Horkheimer defendía que a transformación exigía analizar no apenas las estructuras económicas, como el marxismo clásico siempre defendía, mas también él entiende los elementos culturales y subjetivos que sustentaban el capitalismo. Y aquí está el centro. Entonces, en esa primera aula, eh, para mí es bien importante que ustedes entendan por qué ellos inician con un instituto y cómo ellos se proponen implantar un marxismo. Entonces, aquí ya tenemos a primera dica importantísima, es encontrar los elementos culturales y subjetivos que sustentan el capitalismo. Es importante que ya entendamos que cuando ellos hablan de capitalismo, ellos hablan de elementos que son realmente capitalistas, como puede ser parte de economía, por ejemplo, mas entienden también por capitalismo cosas que no son capitalismo. ¿Como cuál, profesor? Por ejemplo, a familia tradicional. Eles dirán que a familia, vamos ver agora, aquela que, com a sua configuração tradicional, aquilo que ajuda a sustentar o capitalismo. ¿Para quê? Para evitar, então, que chegue àquela sociedade que eles esperam que é a sociedade comunista. Eles utilizaram outra palavra que é emancipação. Então, a gente precisa emancipar as famílias. Pero ¿por quê? ¿Por que esse odio às famílias tradicionais? Porque eles entendem que a família, como chegou até o ano 1923, a família que a gente chama de tradicional, para eles é um produto cultural do capitalismo que impede a emancipação dos indivíduos e das sociedades. E a mesma coisa vai acontecer com outras áreas importantíssimas, então vocês irão entender por que esse esforço enorme dessas pessoas em destruir, literalmente, em mudar coisas essenciais. Com certeza, nós temos por detrás dos grandes pensadores da Escola de Frankfurt e de todo o movimento do século XX, que es realmente es interesante pensar eso porque nos vemos que mesmo siendo de diferentes escolas, Escola de Frankfurt, comunismo de Escola de Frankfurt, Gramsci na Italia, que é outro comunista importantísimo, do qual iremos falar outro dia, nos encontramos que nas coisas principais eles estão unidos, mesmo sem ter conversado entre eles. Então, para que tenga una visión teológica de historia, que es aquella que no somos llamados a ter como cristãos, no sabemos que existe un misterio de iniquitatis, un misterio da iniquidade, da qual São Paulo já fala na carta aos Tesalonicenses, e que está em progresso, e que esse progresso irá acabar quando? No fim dos tempos, que será un tema espetacular para falar en otro momento cómo acontecerá aquilo, ¿no? Mas ese pensamiento, esa ideología de esos pensadores, tal vez eles sem saber, ¿no? Probablemente, son parte de aquel movimiento anticristão, anticristo, anticristão. Então, é muito importante a gente ter sempre esa visión como filósofo, entender las ideologías
E por acima disso, a visão que a teologia, com a sua luz superior, ilumina, né, e derrama sobre os fatos históricos e como eles se desenvolvem e como se desenvolverão. Mas voltamos aqui a falar sobre, especificamente, Mark Horkheimer e a sua ideia, de como deve ser feito o estudo. Ele tem um ensaio que é muito importante, a teoria tradicional, a teoria crítica. A escola de Frankfurt vai desenvolver, principalmente nas escolas, nas universidades. Quando se fala da escola de Frankfurt, se fala muito da teoria crítica. As pessoas falam da teoria crítica, mas não sabem que coisa é. A teoria crítica é basicamente isso: é someter a crítica a tudo o que existe. Agora eu vou falar um pouquinho mais para entender que, na verdade, é a aplicação da dialética hegeliana. Friedrich Hegel é um filósofo alemão, é aquele que fez a dialética, da qual irá passar também para o marxismo. Karl Marx utiliza a dialética de forma materialista e os pesquisadores da Escola de Frankfurt assumem a dialética e aplican a cultura. Então, mas já vou chegar aí, tá? Vamos aos poucos, porque é um tema bem interessante e complexo também. A teoria crítica não é apenas contemplativa, diz Horkheimer. Ela está comprometida com a transformação da sociedade como um todo. Então, eles que querem, que desejam transformar a sociedade como um todo, né? E eles não estão negando, están tentando de desviar a atenção. De fato, procuram e desejam isso. Estamos no ano 1937. Hitler está já no poder e os pensadores da escola de Frankfurt já não estão mais na Alemanha. Agora iremos ver o que aconteceu. Bom, o que eles pretendiam entender? Eh, as perguntas que eles procuravam dar uma resposta. Primeira coisa, por que a Revolução Marxista não ocorreu no Ocidente industrializado? Porque é uma pergunta super importante que está questionando o marxismo clássico. Marx tinha feito predições, e se vocês alguma vez já fizeram a leitura do Manifesto Comunista, aquele livrinho que realmente mudou a história, mas a mudou de um jeito errado, né? Eh, a gente entende como Marx vê o progresso da história, com um certo determinismo também. Mas, segundo Marx, teria que ter acontecido quando um país ou um lugar é industrializado, está muito bem, eh, então é o momento que chegue a revolução. E não aconteceu na Alemanha. Então, por que não aconteceu? É a resposta que eles têm que dar. ¿Por qué o proletariado prefirió apoyar regímenes autoritarios, como o nazismo? Si o proletariado tenía que apoyar a gente, somos nós que somos un PT, entonces, partidos trabajadores. Entonces, tem que apoyar. ¿Por qué está apoyando aquí, no caso, ao fascismo de Hitler y na Italia a Mussolini? No era para acontecer isso, segundo as normas do marxismo clássico. E, finalmente, qual é o papel das instituições culturais, família, religião, moral, escola, arte, na manutenção do status quo? O status quo quer dizer que não acontecia a revolução. Por que ainda o capitalismo sobrevive? Bom, a resposta que eles irão dar de diferentes ópticas é que o marxismo clássico não está errado,
mas é insuficiente. Então, é necessário fazer guerra, a guerrilha, por exemplo. Pode ser que sim, sabe? Ir e matar pessoas inocentes. Até pode ser que seja necessário. Só que é insuficiente. ¿Por quê? Porque eh, si, si nós entendemos que o capitalismo está sustentado por outros fatores que não são puramente econômicos, porque de fato economicamente teria que ter acontecido e não aconteceu. Quais são aqueles fatores que sustentam o capitalismo e que estão impedindo a revolução marxista? A resposta, os valores, a gente vai falar, os valores espirituais do Ocidente. No caso deles, eles estão dizendo, bom, a indústria cultural. A indústria cultural, que coisa é? Nada mais é do que os valores espirituais de Ocidente. O capitalismo não dominava, segundo eles, apenas pela exploração material, mas também pela manipulação da consciência. Então, o que eles têm que lograr, o que eles têm que conseguir, é uma emancipação absoluta, não unicamente econômica, mas também cultural, espiritual. Isso é espiritual sou eu que está falando, tá? Eles não falam desse jeito. Eles falam sempre de cultural, só que quando falar cultural estão falando realmente dos valores espirituais. Iremos ver, porque eles são específicos, sobre qué se trata, sobre qué cosa se trata. Bom, então, eles entendem que, além de Karl Marx, que é necessário, eles, é o mestre deles, né? É necessário utilizar outras influências que eles, de fato, usam. Principalmente será Freud. eh, Vocês, que me conhecem, sabem que eu sou terapeuta e sou psicanalista, no sentido que eu estudei a psicoanálise, só que eu não aplico a psicoanálise porque é incompatível com a minha visão da pessoa, da dignidade da pessoa humana cristã. Não, mas eu conheço e realmente é incompatível. Bom, Freud será eh, aquele que vai fazer uma amalgama, uma fusão quase perfeita com Marx. Hum? E é a escola de Frankfurt onde aquilo acontece. Principalmente Freud, principalmente. Os pensadores da escola de Frankfurt também utilizam Nietzsche, que vocês conhecem, é famoso por conta da sua filosofia da morte de Deus. Eles utilizam também o pensamento de Nietzsche, principalmente, que coisa? A crítica à moral cristã. Mas é principalmente o pensamento de Freud que vai permitir, juntamente com a visão marxista, aplicar e fazer aquela revolução cultural que eles pretendem fazer. E Hegel, mas é, na verdade, a aplicação da dialética. Hegel é o, o filósofo que inventou a dialética, né, no sentido que é aquele que a descreve e eles a tomam, inclusive em um sentido mais próximo de Hegel que de Marx, en cuanto que para Hegel es un progreso de alguna forma espiritual, mesmo que no es realmente así, y no material, como entendía el marxismo, como entendió Marx. Mas, bom, son los autores principales. Eh, o campo, então, será o campo da cultura. Por isso que a gente chama de marxismo cultural. Marxismo cultural. É importante entender que, na época, eles não eram bem vistos pelos outros marxistas. Nós temos na Rússia já Stalin, nessa época, governando e assassinando pessoas, e, enfim, todo.
o desastre que fez o comunismo eh, russo, não somente de Stalin, mas também eh, de Lenin, né? Eh, e de todos, na verdade. O comunismo é um sistema iníquo, né? Mas eh, eles não queriam realmente fazer um marxismo como aquilo. Eles queriam um marxismo cultural e os marxistas clássicos olham para os marxistas de Frankfurt e os veem como burgueses, porque de fato eram burgueses. Eram burgueses, eram pessoas muito educadas, realmente com uma educação muito rara. Eh, Iremos ver que temos pessoas lá que têm uma educação cultural muito elevada, fora do normal. Eram pessoas burguesas. E será um novo tipo de marxismo. Já não é feito pelo trabalhador, né, que sai às ruas, mas pelo intelectual. Então eles inauguram aquilo. Bem, eh, acontece que no ano de 1933, e isso aqui é importantíssimo para que entendamos, eh, Hitler llega ao poder y o instituto, que era formado por judeus, todos ellos son judeus, todos ellos, eh, comienzan a ser perseguidos como todos los judeos en la época de Hitler. Por eso que ellos dejan Frankfurt, dejan Alemania y se establecen primero en Ginebra y París, más después emigran para los Estados Unidos. Y eso aquí es importantísimo. ¿Por qué? Porque será los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, onde a teoria deles fica realmente famosa, principalmente, principalmente na Universidade de Columbia, em New York. Muitas vezes os alunos perguntam, mas professor, nos Estados Unidos que é capitalista? Isso mesmo. Por eso que os movimentos que nos iremos ter nos Estados Unidos, muitos movimentos que son revolucionarios, que son realmente de una impronta marxista cultural, tiveram origen nos Estados Unidos porque temos esses grandes mestres do marxismo cultural como grandes professores das uma das principais faculdades do mundo, que é a Universidade de Colômbia. A mesma coisa acontecerá na Califórnia, principalmente com Marcus, que é um dos autores. E nós temos hoje que a Faculdade de Berkeley é uma das mais progressistas, ¿no? Em tudo aquilo que é realmente marxismo cultural. Então, a gente vê como realmente eles conseguem exportar o pensamento. E sobre todo aquela ideia que é a ideia que ficou para muitas pessoas como a indústria cultural. Que cosa é a indústria cultural? São os valores que sustentam o capitalismo e que aparecem muitas coisas. Aparecem no cinema de Hollywood, na publicidade, na rádio, mas também que tem outras coisas, como são os valores, que a gente chama de valores, para eles não são valores, eh, que são as coisas tradicionais. Bem, no ano de 1944 aparece um livro que é muito importante, Dialética do Esclarecimento, do qual iremos falar daqui a pouco. Eh, Alguns desses frankfurtianos chegam até colaborar com o governo dos Estados Unidos, marxistas, tá? A gente tá, lembrem-se, não são professores unicamente, são marxistas. É o caso de Herbert Marcuse, que é um dos principais e é realmente muito importante na história. Infelizmente não é uma coisa boa, mas é muito importante. Eh, que chega a colaborar com the Office of Strategic Services, que é o que antecedeu a CIA. Então, ele
ayudaba, hacía eso, aquí está documentado, no es teoría de la conspiración, está eh, en relación a Hitler y, en fin, a otras cosas. Entonces, nós temos realmente um, um pensamento que nasceu em um lugar específico, que é Frankfurt, mas que agora se disseminou na principal cidade do mundo, que é Nova York, e nos Estados Unidos em geral, né? Outras faculdades também. Bom, essas principais figuras, para vocês, eh, para já ir acabando com essa introdução, eh, y que vocês se lembrem um pouquinho, não? Max Horkheimer, eh, importantíssimo. Theodor Adorno, muito importante, iremos falar muito sobre Adorno. Eh, ¿Por qué? Porque ele foi uma das mentes mais brilhantes do Instituto y é coautor do livro Dialéctica do Esclarecimento com Horkheimer, mas ele tem muitos escritos, ele foi filósofo e musicólogo, e ele, por exemplo, será o principal que aplicará a dialéctica para a arte. Então ele vai falar assim, a arte, como a gente conheceu, a arte, como a gente conheceu, é também produto do capitalismo. Então, quando falo de arte, falo das proporções da harmonia da música que leva o espírito segundo os capitalistas. Estou falando da música clássica. Então, que deve fazer a gente para fazer uma revolução cultural? A gente tem que propor uma antítese a isso. Então, ele vai propor uma música, que é uma música atônica, que é um espanto, ¿no? En pocas palabras, a beleza sustenta o capitalismo, segundo eles, então a gente tem que promover no arte a fealdade, o arte moderno, não? Como a gente conhece, com aquelas distorções da realidade. Por quê? Porque, segundo ele, a beleza, a harmonia que a arte transmite faz com que as pessoas não se emancipem. A música, como já Platão falava, a importância da música na educação, por exemplo, ele vai dizer assim: é verdade que tem um efeito nas almas, é verdade que a música afeta, é verdade. Só que a sociedade está precisando de emancipação, então a música clássica, a música bonita que a gente escuta, está adormecendo as pessoas. A gente precisa de barulho para eles acordarem. Então, a proposta de uma música que não é harmônica. E a mesma coisa para as artes gráficas, e enfim, tudo. Não? Então, eles têm escrito sobre isso. Como atacar a parte da arte. Né? Que, repito, são partes das heranças que nós temos do nosso legado greco-romano cristão, que hoje são destruídos, né? Nas escolas. Basta ver isso. Né? Herbert Marcuse, Herbert Marcuse, importantíssimo, é o teórico, é o pai da liberação sexual. Vocês veem, ele morreu no ano de 79, mas ele teve dos poucos privilégios que a história tem dado para um filósofo, que as suas ideias produzam uma mudança e uma revolução estando ele ainda vivo. São poucos os que têm visto isso. E, na verdade, eu não consigo pensar em nenhum fora dele. Mas tem que ter. Né? Eh, ¿Por quê? Porque no ano de 68, maio de 68, sobre o qual iremos falar agora, um maio francês de 68, o que aconteceu foi uma prática, uma apresentação na sociedade da revolução sexual que já desde 30 anos Marcuse estava ensinando. Então, de fato,
mayo del 68, os libros de Marcuse eran entregues entre nas bajicadas dos estudantes, né? Vamos falar agora, se temos tempo, do maio de 68, porque é importante, porque tem que ver diretamente com o nosso tema. Bom, são dois livros principais, porcaria, um pior que o outro, é a verdade. Eros y Civilización y O Homem Unidimensional. Son os principais livros de Marcus para a revolução sexual. Eh, Sobre isso iremos falar depois, né? Na verdade, isso aqui é só uma introdução, tá? A gente vai pegar depois, ponto por ponto, e desenvolver para vocês entenderem a gravidade e como de fato isso teve êxito, né? É o que está acontecendo nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Eric Fromm, otro miembro ilustre, psicanalista, sociólogo, también muy importante, y Walter Benjamin, que es un crítico cultural, él murió en los años 40, si yo no estoy errado, él se suicidó. Eh, Bien, tenemos aquí algunos eh, dos escritos, principalmente. Temos a Marcuse, aqui quem está aqui na direita, Marcuse, Herbert Marcuse, Eric Fromm, e alguns dos livros, os principais, O Homem Unidimensional, Civilização, que eh, foram os principais, né, na Revolução de maio de 68. Bom, a teoria crítica, que é talvez o principal, ¿qué cosa es? Para Hegel y para Marx de forma materialista, pues voy a hablar aquí de una forma simple para ustedes entenderem, o absoluto, o espíritu absoluto, que sería Deus, o quién sabe qué cosa más, Deus, ele avanza na história, no progresso da história, e se revela na história. Então, e como se faz? Através da contradição. Eu tenho uma tesis, una antítesis que va a ser gerada y a partir de esa tesis surge una antítesis y de esas dos realidades avanza a historia en una síntesis. Entonces son tres cosas que, la cual consiste a dialéctica. Eh, Tesis, antítesis, síntesis. Entonces siempre va aconteciendo eso y la historia va progrediendo con esa contradicción. Ser, no ser, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Bom, esa é a dialética de Hegel. A escola de Frankfurt entende então que a tesis, que são os valores culturais de Ocidente, son los valores de familia, son los valores de religión, son los valores de educación, son los valores de arte. Todos esos valores son a tesis. Son a tesis. É o que fez o capitalismo. Então, é preciso apresentar antítesis de aquilo. ¿Por qué? Porque presentando antítesis, entonces nós iremos a ter a síntesis, que entonces así a emancipação que eles procuram. Por isso que a cada dos valores verdadeiros, ocidentais, espirituais, do legado greco-romano, qualquer deles, principalmente a família, a religião, a moral, e a educação e arte, que são os principais, a cada deles eles irão opor uma antítesis, e irão tentar, né, que seja aquela antítesis a que dê origem à síntesis, que será aquela nova sociedade emancipada, tá?
Entonces, é assim que eles pensam. Isso é a teoria crítica. É pegar os valores e aplicar essa contradição aos valores ou à indústria cultural, como eles chamam, tá? Eles não chamam de valores, chamam de indústria cultural. Bom, nossa teoria atribui à verdade um núcleo temporal, em vez de opô-lo ao movimento histórico como algo de imutável. Então, palavras difíceis, como sempre, mas que está falando a mesma coisa. A verdade é uma coisa que muda, vai mudando segundo as circunstâncias, tá? Não existe uma verdade que seja imutável e única. Então, eh, para Frankfurt, para a escola de Frankfurt, eh, a tarefa não é como no caso do marxismo cultural, eh, vamos falar assim, lutar contra a burguesia, mas substituir aquelas coisas, aqueles pilares. Eles não chamam de pilares espirituais, não falam assim, falam mais de cultura e falam mais de indústria cultural, né? Mas a gente identifica que são eles. eh, para conseguir a emancipação. Então, um desses pilares da sociedade capitalista e que não permite a emancipação da sociedade e dos indivíduos é a família patriarcal, eles chamam. Tá? Família patriarcal. Eles sempre colocam um adjetivo para que eh, se identifique de forma errada. A família tradicional, a família patriarcal, eles dirão, né? Debe ser sustituída por uma família que seja democrática e horizontal. Então, isso de autoridade dos pais sobre os filhos, não. Então, nas próximas aulas iremos ver como eles propõem fazer a revolução dentro da família. A moral cristã, por exemplo, sustituída por uma moralidade que não seja repressiva, que seja de liberação. Principalmente aqui temos a Marcuse. Ele vai falar explicitamente o cristianismo, com o seu moralismo, é repressivo das pessoas e da sociedade. Precisamos nos libertar. E é o que aconteceu no maio de 68. Aconteceu em que sentido? Que se manifestou aquele pensamento socialmente. A religião, então, deve ser também submetida a uma crítica radical. A educação tradicional tem que deixar de ser educação tradicional, ter autoridade, professor, aluno, e passar a ser uma educação emancipadora. E nesse sentido, aqui, aunque muitas pessoas que no fundo são ignorantes, infelizmente, professores, estou falando, que acham que, que, que essa educação emancipadora é obra de Paulo Freire, na verdade, Freire tomou da escola de Frankfurt, está ligado sim à escola de Frankfurt, porque a ideia de Freire, de que a educação tem que ser emancipadora, y no entender únicamente emancipadora no sentido da pobreza, também da pobreza, mas não unicamente, é o pensamento de Adorno, Teodor Adorno. Bom, e a arte clássica, que deve ser substituída pela arte da ruptura, dissonante e contestatória, como vai dizer Adorno. Adorno y Horkheim escreveram: la cultura hoy se convirtió en mercadoría e instrumento de dominación. O esclarecimiento, en vez de libertar, que caiu em mitologia, está falando então, ao falar de esclarecimento, está falando o que aconteceu com a revolução burguesa, né? E com o pensamento burguês que dá origem ao capitalismo, no fundo, né? O propósito central, então, é uma antítese cultural, substituir a cultura ocidental cristã por novos valores que tornassem possível a emancipação. Então, é assim que a gente entende eh, que coisa é o movimento de Frankfurt e que entende o que aconteceu
na Revolução Cultural de maio de 68 na França, com o movimento hippie que já estava acontecendo nos Estados Unidos e tantos outros movimentos de revolução sexual, enfim. Eh, mas não temos tempo agora para falar especificamente sobre a Revolução do Maio de 68, acho que será também um dos pontos específicos que iremos falar eh, mais na frente. Bom, muito bem. Eh, Vamos a abrir. No sé si tiene alguien con alguna pregunta, alguna duda. Eh, Voy a abrir un micrófono y preguntar eh, si tuviera alguna duda, ¿no? Todo bien, sin preguntas. Bom, eh, las próximas aulas iremos agora entender melhor como eles estão fazendo na prática em cada um desses pontos, na família, na educação, na arte, na moral, como eles propõem fazer a revolução e entender então o que realmente está acontecendo na nossa sociedade e nas nossas escolas e nas nossas universidades. Por quê? Porque quem é pai deve realmente cuidar a alma dos filhos y que el profesor debe realmente saber lo que está aconteciendo para evitar, eh, no posible, en cuanto depende de él, que los alumnos fiquen realmente envenenados con una doctrina que es comunista y anticristana, ¿no? Definitivamente. Bom, se não tem perguntas, não tem dúvidas, podemos deixar aqui e na nossa próxima aula continuaremos então falando sobre como se faz esse marxismo cultural, eh, as fases que tem, segundo eles apresentem antíteses a cada um dos pilares de Ocidente. Bom, muito obrigado aí por ter assistido e a gente se vê mais na frente. Deus abençoe. Boa noite para todos.